42 minutos, confirmando 6h42. Vamos agora trazer aqui a turma da Vigo Sistemas, né, que traz mais dicas aqui no nosso Panorama 95. E hoje nós iremos falar sobre análise de dados e business inteligência. Utilizar dados para melhorar a tomada de decisão no varejo, né? Visionários do empreendedorismo, hoje vamos mergulhar no mundo fascinante dos dados e descobrir como o poder dos números pode impulsionar nas suas vendas. Esqueça a velha ideia de que números são apenas para contadores e analistas. Na era digital, os dados são a bússola que guia as estratégias de vendas mais bem-sucedidas. E quem vai nos ajudar a decifrar esses códigos são os especialistas da Vigo, mestres em transformar números em narrativas de sucesso. Afie os lápis e abra as planilhas, porque está na hora de aprender como os dados podem ser o seu maior vendedor. Vamos desbloquear o potencial escondido nos números. E a gente recebe aqui o nosso amigo Cleiton Lozani. Cleiton, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Nosso amigo Myron, bom dia, Myron, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95. Cleiton, por que os números são tão cruciais em uma estratégia de vendas moderna? Marcos, o que eu costumo muito dizer é que é o seguinte, quem tem números, certo? Quem tem informação tem tudo, quem não tem só tem opinião. Então, para a tomada de qualquer decisão, amigo, seja ele pessoal, empresarial, ou para que for, você tem que analisar os números. Como é que você, por exemplo, vai tomar uma decisão para dentro da sua empresa se você não consegue analisar as informações? Se está muito, se está pouco, se está bom, se está ruim, a gente só consegue se a gente analisar. Então, o Business Intelligence é uma ferramenta que faz com que traga clareza para que os empresários possam tomar decisões de uma forma muito clara e muito rápida. Então, ele consegue fazer uma leitura, certo? Se está bom, se está ruim e se ele está certo naquela decisão que ele vai tomar. Exemplo, se você vai fazer uma compra para dentro da sua empresa, de um estoque, a primeira coisa que ele tem que fazer é quantificar, verificar se realmente o que ele está querendo comprar, se realmente é necessário. Como é que ele vai fazer isso? O sistema ele faz uma análise de comportamento das suas vendas e vai fazer com que você faça compra muito mais assertiva. Por quê? Porque ele vai quantificar, mensurar e te orientar qual é a quantidade correta para fazer essa determinada compra. Eu estou citando isso aqui como um exemplo, certo? Mas tem, por exemplo, eu vou sair daqui para Natal. Eu tenho que saber olhar alguns números. Então, que números são esses? Será que o pneu do meu carro está calibrado? Será que o combustível que está dentro do meu tanque é o suficiente para chegar nessa minha jornada? Então, analisar informações, analisar indicadores é muito importante para qualquer tomada de decisão. Myron, como é que uma pequena ou média empresa pode começar a usar análise de dados para vender mais? Marcos, a gente fala que analisar dados ele vem desde o início, certo? Uma pequena empresa, o que é que ela pode fazer, né? Se ela é aconselhado que ela tenha um sistema, tá? De preferência da Vigo, mas o sistema ele vai fazer com que ela consiga analisar aquilo que ela não vê no dia a dia, que é o que? O número de vendas, quantos clientes existiu, os que compram, qual a faixa etária que esses clientes compram, para poder ele entender que produto ele vai ter que comprar, né? Que propaganda ele vai anunciar para esse tal público. Então, assim, sem dados ele não vai conseguir ver nada. Então, eu diria que para começar seria ver os números. A gente costuma dizer que o empresário já é tão difícil na vida do empresário, o mais difícil ele já faz, que é manter uma empresa. E o mais fácil é analisar os números para poder vender mais. E é isso que o pessoal acaba não olhando, né? Acha que é só vender. Mas para eu vender mais, eu preciso entender como eu estou vendendo agora. E para eu fazer isso, eu tenho que analisar os números. E fazendo um complemento do que ele está falando, por exemplo, muitas das vezes um bordão que eu escuto muito de empresários, cara, eu vendo, não sei onde está meu dinheiro. Simples, porque ele não está fazendo análise das informações. Possivelmente ele deve estar comprando à vista e está parcelando em 3, 4, 6 vezes, e aí ele está se endividando pelo fato de que ele compra à vista, está vendendo parcelado e a inadimplência não está chegando, as pessoas não estão pagando, está gerando uma inadimplência. Então o sistema ele traz clareza para que você possa tomar decisões estratégicas e fazer com que a sua empresa alavanque os negócios, alavanque as vendas.
Vocês podem compartilhar uma história de sucesso em que a análise de dados fez a diferença para um cliente de vocês? Com certeza. Aí eu posso falar aí dezenas aí mas eu vou citar um aqui, que é uma mais recente que a gente teve, que foi o seguinte. Principalmente quando você não está... Ontem mesmo recebi uma ligação de uma empresária que mora em Natal e ela está tendo dificuldade em conseguir monitorar, certo, as empresas dela à distância, né? Então, uma coisa é você fazer gestão à vista. O que é gestão à vista? Você está lá no local, está vendo, está acompanhando, mas quando o negócio cresce mais um pouquinho, ou então quando você se ausenta muito porque você tem que viajar, fazer compra, ou então você mora num estabelecimento que não é no local onde está seu empreendimento. Então, que é o caso do que eu vou contar agora, de um cliente que ele tem várias lojas e mora em outra cidade, né? Então, ele passou a ter um acompanhamento monitorando todas as suas transações, monitorando o seu estoque, monitorando o seu financeiro, fazendo com que ele não tenha que ligar mais para os seus colaboradores para saber o que é que está faltando, e o que é que está ruim, e o que é que está bom. Por quê? Porque ele passou a entender números, ele passou a metrificar, ele passou a acompanhar e fazer gestão da sua empresa, que antes ele ficava refém, que é uma das coisas que eu vejo mais, é os empresários ficar refém do colaborador. Por quê? Porque fica dependente dele dizer o que tem, o que não tem, o que está bom, o que é que está vendendo, o que não está vendendo. Então, como é que eu, morando em outra cidade, muitas das vezes em outro estado, vou fazer compra para um negócio que nem lá estou? Então, com a ferramenta, com o sistema, ele consegue analisar essas informações em tempo real e fazer compras sem precisar perguntar a ninguém. Olha só que bacana. Então, com isso, ele vai ser muito mais assertivo. Com isso, ele só vai comprar realmente o que vende. Com isso, ele vai deixar de estar estocado. O que é estocado? É você fazer compra de produtos que não vende. É você ter clareza de que o que não está vendendo, ele poder fazer uma promoção e queimar esse produto. E com esse dinheiro, ele se capitalizar para fazer uma aquisição de um produto que é mais vendível. Olha só que a quantidade de benefícios que você passa a ter quando você começa a fazer gestão e você começa a ter clareza do que de fato acontece. Então, na realidade, é um raio-x. O Business Intelligence, ele é um software que faz com que traga informações relevantes e pertinentes para que as pessoas que estão operando possam tomar decisões muito mais assertivas. Ontem mesmo eu estive conversando com um empresário que foi lá na empresa, e ele tinha dificuldade em conseguir fazer a leitura das informações. Eu disse, lógico, porque 80% da sua operação você está fazendo no papel, você está fazendo em planilha. Como é que você vai fazer uma leitura de uma informação para a tomada de uma decisão, para pagar um simples comissionamento de um vendedor? O cara ficava tirando leite de pedra. Então, quando você tem uma ferramenta que consegue centralizar todas as informações e tomar decisões mais rápido, ele ganha tempo. Tempo é dinheiro. Hoje, o bem mais precioso de qualquer empresário é o tempo. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar utilizar os dados para impulsionar as vendas? Os erros mais comuns são, na verdade, que dado ou que número ela vai analisar para conseguir vender mais. Alguns empresários acham que só colocar promoção vai vender mais. E não vai. Não vai. Você pode até vender mais, mas você tá cortando seu lucro, né? Então, muitas das vezes você vai vender mais, mas vai continuar com o mesmo lucro. Então, e outro erro pior é você ficar olhando para o concorrente. Tem muita gente que fala, não, meu concorrente está vendendo meu produto mais barato, então eu também vou vender. Às vezes é uma concorrência que, certo, e no final, você está ganhando ou está perdendo. Então, muitas das vezes você olhar, de fato, o número correto para isso. Quer dizer, quem é o público que mais você consegue aderir, entendeu? Porque hoje a rede social você sabe que tá todo mundo lá, né? Então qual o público, quem eu vou contratar? Talvez, sei lá, uma blogueira, um blog. Quem é o público-alvo da minha loja para mim poder fazer isso, entendeu? Então eu acho que não é só promoção, tudo bem, a promoção tem que acontecer, como o Cleide falou. Queimar aquele produto de ponta de estoque para chamar a atenção para vir à sua loja também é uma estratégia certa. Mas não achar que você só vai conseguir vender se tiver só promoção. Porque na realidade a promoção é uma isca. Vamos supor, você tem 1000 itens distintos dentro de uma loja.
Você refere a promoção da loja toda? Pode sim, mas eu posso fazer também uma promoção só dos produtos que faz, por exemplo, 90 dias que eu não sequer fiz nenhuma venda dele e fazer alguma estratégia para que eu possa trazer, queimar ele a preço de custo, por exemplo, para que as pessoas se motivem e queiram. É igual a supermercado, quando ele bota um encarte, ele não está botando encarte o supermercado todo, ele está botando alguns produtos que faça com que ele vá até o estabelecimento fazer a aquisição daquele produto e com isso ele minimiza sua margem naquele produto ou até mesmo zera, mas em compensação a margem de lucro o perde e ganha, né? Então ele vai perder naquele produto, mas ele vai ganhar em outro. Que conselho vocês dariam para alguém que está apenas começando a explorar o poder dos números para aumentar as vendas? Quer falar, Mário? Falo. O conselho que eu dou realmente é você buscar olhar os resultados da empresa, buscar olhar, a gente gosta muito de falar sobre a questão também do funil de vendas, né? O funil de vendas são etapas que você pode desenhar desde a entrada do cliente na sua loja, o atendimento do vendedor, e aí com isso você consegue analisar em que etapa você pode estar perdendo o seu cliente. Então, sei lá, o cliente entrou, o vendedor conversou, mas quando o vendedor fala de preço, o cliente, não, tá, eu vou olhar outra coisa e sai. Quer dizer, se eu analisar esses números, eu consigo saber em que canto está o gargalo da minha venda. Será que é preço? Será que é o atendimento do vendedor? Entendeu? Será que é a conversão? Isso. Porque pode estar chegando o lead, pode estar chegando o cliente, mas a falha está o quê? Está no vendedor, está no closet, está naquela pessoa que não está conseguindo ter o poder de convencimento em converter aquele lead numa venda. Então, quando o Mário fala analisar números é importante, porque, por exemplo, você faz uma campanha, faz um tráfego pago, chegou lá, 300 pessoas falam comigo no direct. Tá, beleza, é bacana esse número? É. Mas o que mais importa, e o resultado? Qual foi a taxa de conversão, qual foi o custo de aquisição, que é o CAC, referente a essa questão de transformar um lead em realmente uma venda efetiva lá na ponta, porque na realidade o que importa é a venda. Então, quantas vendas houve? Não houve nenhum, então foi horrível. Exato. Entendeu? Então, aí tá bom no lead, mas tá ruim na conversão. Então, quando você analisa, você sabe que parafuso você vai arrochar ou apertar para poder ser mais assertivo. E isso os dados falam, não é isso? Isso, perfeitamente. Analisando os dados é que você vai conseguir tomar essa decisão. E um exemplo simples, como se chama, tudo isso é facilitado, né? Como o Cleito falou, o tempo é dinheiro. Mas vamos dizer para quem não tem, né? Um exemplo prático, pede os vendedores, perdeu a venda, você vem aqui e vai escrever aqui em que etapa. Aí você pode desenhar essa etapa para ele, nessa etapa aqui eu perdi. E você olha, em que etapa eu estou perdendo? Estou perdendo quando eu falo o preço. O vendedor consegue atender, mostra a peça ou o produto, mas quando fala o preço, ele diz que vai dar uma olhada e sai. Aí eu começo a entender onde é que está o gargalo, porque toda empresa ela pode vender muito. A questão é, como é que eu estou vendendo, que preço, entendeu? Eu tenho que entender todo o processo. Hoje em dia, antigamente, vamos dizer assim, as empresas eram mais escassas, qualquer empresa que abria tinha muito sucesso. Hoje não é assim. Qualquer segmento que você for abrir tem diversos produtos, inclusive na internet, com preço muito mais barato. Mas hoje a loja física, o atrativo dela é você chegar, experimentar, olhar, pegar no produto. Então esse atrativo é um dos. Mas o que é que você está atraindo mais para conseguir converter? Né? Muita gente está utilizando isso. Vai na loja, vê, pega o produto, não, tá bom, e vai lá e compra na internet. Né? Ok, então, Cleito, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, queria agradecer pelo espaço, convidar todos os clientes que queiram conversar mais sobre o assunto, que queiram tirar dúvida, que queiram implementar de fato, né? Muitas das vezes a pessoa tem um software, mas às vezes não usa da forma correta e muitas das vezes não se desperta em saber que realmente o software consegue trazer todos esses benefícios. E o que a gente está tentando fazer no programa hoje é trazer clareza, trazer consciência, trazer maturidade. Quando você começa a ter consciência do que de fato, aonde você pode chegar, você desperta aquele desejo de querer ser mais organizado. Muitas das vezes o cara só diz, não, eu sempre fui assim, não, é porque assim tá bom, mas cara, e se fosse melhor? E se você vendesse mais? E se você tivesse mais tempo para cuidar da sua família, da sua saúde,
Porque, tipo, hoje talvez você não tenha tanto tempo porque você está fazendo mais do mesmo. Você está extraindo informações, está demorando para extrair muito tempo, demorando muito tempo para extrair informação que de fato você poderia extrair rápido. Faz sentido para você? Faz. Então é essa maturidade que nós queremos trazer, tanto para os nossos clientes como para qualquer empresário que queira uma ajuda, certo? Então a Vigo hoje ela encontra-se em cima do prédio ali de Pera hoje e convido a todos para que possam lá e tomar um cafezinho, um cappuccino, para poder maravilhoso, debater. inclusive, né? É famoso o cafezinho lá da Vigo, viu? Algo mais a acrescentar, Myron? Não só quem ainda não nos conhece, né? Nos seguir nas redes sociais. Muito fácil, né? Vigo Sistemas. Exato. Vigo com 2G, viu, gente? 2G, isso. VIGGO Sistemas, no plural. Instagram, Facebook, YouTube. E mandar um abraço aí que já me cobraram esse final de semana. Sogra. Além da minha sogra, Teté Dourado, Dona Cecília, seu Estecel, que é seu fã. E, são todos ouvintes, todos né? ouvintes. Mas não pode esquecer e a aí sogra. todo domingo quando eu vou tomar um cafezinho lá no sítio, diz, você não mandou um alô pra mim. Aí você não me leva pra tomar café com você lá no Mas sítio? você não consegue, é difícil demais. Vamos você marcar o fim de semana então, né? Um abraço para vocês, obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Gente, são 6h58, já já a gente